Olá, Jesus nos abençoe, nos abraça, nos intua e nos auxilia a continuar com o estudo do livro do Consolador, né? O Consolador, livro do Emmanuel do Chico, que tanto tem nos ajudado a abrir as nossas mentes em relação ao que pensar e como agir para fazer nossa evolução espiritual e moral, né? Livro psicografado pelo Chico, em Pedro Leopoldo, 1939, e que dá uma continuidade, explicando de maneira mais aberta, de acordo com a capacidade atual do Livro dos Espíritos, né? E ele traz o tríplice aspecto da doutrina, que é ciência, filosofia e religião. Nós já vimos até agora a parte científica, né, número 1, em que Emmanuel nos falou para a gente das ciências fundamentais, como a química, a física, a biologia, a psicologia, a sociologia. Vimos as ciências abstratas, especializadas, as ciências combinadas e as ciências aplicadas. E estamos na segunda parte, né, na filosofia, já vimos sobre a vida, o aprendizado, né, a experiência, a transição. Terminamos a parte da filosofia, essa parte de transição, né, de vida, e entramos na parte do sentimento, né, e estamos no item 2.2.1, que fala sobre a arte. No vídeo anterior, o Emmanuel falou para a gente sobre os grandes artistas, os gênios, né? A diferenciação do pensamento e da atitude deles com a atitude dos homens comuns na Terra. Muitos eram considerados neuróticos, loucos, malucos, mas o Emmanuel nos explica que o pensamento deles está um tanto além do pensamento comum da humanidade medíocre, mediana, né? E muitos deles até se perderam pela vida porque não tinham uma conduta, assim, um controle muito grande dessa genialidade. Mas o pensamento deles é superior ao do ser humano comum, por isso que eles não se rendem a esse convencionalismo humano. Então nós fomos até a pergunta 166, né? E que falou para a gente dos artistas que se fizeram notáveis tão só pelos seus valores, e se eles traziam recordações da vida do infinito. Aí o Emmanuel falou que eles traziam sim recordações da vida do infinito e das vidas anteriores deles, que foram artistas também. Que um virtuoso, um notável, um gênio não se faz numa vida só. Então hoje nós vamos iniciar continuar, né? A partir da pergunta 167, que tem o seguinte enunciado: os grandes músicos, quando compõem peças imortais, podem ser também influenciados por lembrança de uma existência anterior? Porque antes estava falando dos pintores, dos escultores, dos gênios da escultura e da pintura. Aí ele pergunta se os grandes músicos também podem ser influenciados por essas lembranças, né, quando compõem suas peças. Resposta: essa atuação pode verificar-se no que se refere às possibilidades e às tendências. Mas no capítulo da composição, os grandes músicos da Terra, com méritos universais, não obedecem a lembranças do pretérito, e sim a gloriosos impulsos das forças do infinito, porquanto a música na Terra, por excelência, é a arte divina. A música está acima da pintura e da escultura, tá vendo? O músico ele tem que ter sua tendência, sua formação musical de outras vidas, né? Claro. Mas na composição são todas essas músicas elevadíssimas, como a Ave Maria, por exemplo, essas músicas clássicas extraordinárias, né? Os grandes músicos da Terra com méritos universais não obedecem às suas próprias lembranças do passado, e sim a gloriosos impulsos das forças do infinito, porquanto a música na Terra, por excelência, é a arte divina. Então os músicos são médiuns, né? Dessa espiritualidade musicalizada, musical, os músicos do além que influenciam aqui. As óperas imortais não nasceram do lodo terrestre, mas da profunda harmonia do universo, cujos cânticos sublimes foram captados parcialmente pelos compositores do mundo em momentos de santificada inspiração. E eles também podem captar essa harmonia do universo, da evolução, o cântico da natureza, sem ser enviado por esse ou aquele espírito. Olha que coisa interessante. Apenas desse modo podereis compreender a sagrada influência que a música nobre opera nas almas, arrebatando-as em quaisquer ocasiões às ideias indecisas da terra, para as vibrações de vida do íntimo com o infinito. Que resposta extraordinária! Os músicos captam a sinfonia do planeta,
Vamos tentar imaginar Jesus criando, Jesus construindo o planeta. Ele regendo uma orquestra extraordinária de seus prepostos, uma orquestra de engenheiros siderais, de pedreiros, de escultores siderais, construindo o planeta, regendo essa orquestra magistralmente, com muito amor e carinho. E os músicos da Terra que têm essa inspiração conseguem perceber essa sinfonia divina de Jesus na arte da criação, trazendo para a gente essas músicas que nos enlevam. Uma música boa, uma música clássica, uma música bonita, inspirada, tem o dom de nos tirar das nossas depressões, ajudam muito. Pergunta 168. Os espíritos desencarnados cuidam igualmente dos valores artísticos no plano invisível para os homens? Ou seja, tem classe espiritual lá cuidando, né, dos valores artísticos para nos ajudar? Resposta. Temos de convir que todas as expressões de arte na Terra representam traços de espiritualidade, muitas vezes estranhos à vida no planeta. Por meio dessa realidade, podereis reconhecer que a arte, em qualquer de suas formas puras, constitui objeto de atenção carinhosa dos invisíveis, com possibilidades outras que o artista do mundo está muito longe de imaginar. Ou seja, isso que a gente absorve, que o artista absorve, é muito menos do que poderia, né, se ele fosse mais evoluído. No além, é com o concurso dessa espiritualidade, né, que se reformam os sentimentos mais impiedosos, predispondo as entidades infelizes às experiências expiatórias e purificadoras. E é crescendo nos seus domínios de perfeição e de beleza que a alma evolui para Deus, enriquecendo-se das suas sublimadas maravilhas. Então a espiritualidade nos ajuda sim, ajuda a arte. Pergunta 169. A emotividade deve ser disciplinada? O artista tem emoção e muita, sem emoção não tem arte, né? A gente sabe que muitos deles tinham uma emoção indisciplinada, por isso que essa pergunta está inserida aqui nesse contexto. A emotividade deve ser disciplinada? Resposta. Qualquer expressão emotiva deve ser disciplinada pela fé, porquanto a sua expansão livre, na base das incompreensões do mundo, pode fazer-se acompanhar de graves consequências. A gente até vê essas artes atuais, modernas, né, que criam polêmica, misturam religiosidade com promiscuidade, com pornografia. Hoje em dia está muito em voga essas exposições que são proibidas porque a tradição familiar acha que é provocante, provocativa, né? Então tudo tem que ser controlado no sentido, não se fala, o Emmanuel não falou controlado, precisa ser disciplinado, né? Não a proibição, mas sim a educação. Pergunta 170. Com tantas qualidades superiores para o bem, pode o artista de gênio transformar-se em instrumento do mal? Então a gente está vendo que a genialidade são pessoas acima da média, né? Pessoas que não têm o convencionalismo humano comum. Mas com essa genialidade toda, pode esse artista de gênio transformar-se em instrumento do mal? Resposta. O homem genial é como a inteligência que houvesse atingido as mais perfeitas condições de técnica realizadora, por haver alcançado os elementos da espontaneidade. Essa aquisição, porém, não exime da necessidade de progredir moralmente, iluminando a fonte do coração. Ou seja, um gênio, ele alcançou as mais altas condições da técnica de realizar o que ele sabe, mas não necessariamente quer dizer que a moral evoluiu junto. Então precisa ter essa evolução moral iluminando a fonte do coração. Em vista de numerosas organizações geniais não haver alcançado a culminância de sentimentos, é que temos contemplado muitas vezes no mundo os talentos mais nobres encarcerados em tremendas obsessões ou anulados em desvios dolorosos, porquanto acima de todas as conquistas propriamente materiais, a criatura deve colocar a fé como um ideal eterno, um eterno ideal divino. Então a fé tem que estar também, a religiosidade, a disciplina pela fé, né? A fé raciocinada. Pergunta 171. De um modo geral, todos os homens terão de buscar os valores artísticos para a sua personalidade, ou seja, para evoluirmos na personalidade ou moralmente, todo ser tem que buscar valores artísticos? Resposta. Sim. Através de suas vidas numerosas,
a alma humana buscará a aquisição desses patrimônios, porquanto é justo que as criaturas terrenas possam levar da sua escola de provações e de burilamento, que é o planeta, né? Todas as experiências e todos os valores suscetíveis de serem encontrados nas lutas da esfera material. Ou seja, precisamos ter os valores artísticos também, todos os valores, não só eles. Então, na busca, na escola que é a Terra, nós precisamos ter todos os bens, tudo que é encontrado na nossa luta é preciso para construir nossa personalidade, inclusive os valores artísticos. Pergunta 172. Existe de fato uma arte antiga e uma arte moderna? A arte evolve, ou seja, evolui com os homens e, representando a contemplação espiritual de quantos a exteriorizam, será sempre a manifestação da beleza eterna, condicionada ao tempo e ao meio de seus expositores. Por que ela evolui? Evolui os meios de a produzirem, os instrumentos, os apetrechos, os artefatos, os pincéis, os martelos, né? Os cinzéis, os buris, tem coisa eletrônica, elétrica, mecânica, que não tinha antigamente. Mas a manifestação, né, dela, a exteriorização dela, sempre será a manifestação dessa beleza eterna, né? A arte, pois, será sempre uma só na sua riqueza de motivos, dentro da espiritualidade infinita. Ponderemos, contudo, que se existe hoje grande número de talentos com a preocupação excessiva de originalidade, e a gente vai lembrar essas artes que misturam o sagrado e o profano, né? Dando curso às expressões mais extravagantes de primitivismo, esses são os cortejadores irrequietos da glória mundana, que, mais distanciados da arte legítima, nada mais conseguem que refletir a perturbação dos tempos que passam, apoiando o domínio transitório da futilidade e da força. Eles, porém, passarão como passam todas as situações incertas de um cataclismo, como os zangões da sagrada colmeia da beleza divina, que, em vez de se espiritualizar a natureza, buscam deprimi-la com as suas concepções extravagantes e doentias e pessoais. Ou seja, a arte antiga ou a feita na modernidade, se ela for realmente exteriorizar essa contemplação espiritual, ela sempre será uma. Mas ele pondera aqui que hoje existem números de talentos que têm preocupação excessiva em si só, sua originalidade, e dão curso a expressões mais extravagantes, chamadas até como arte moderna, mas se não tiver essa manifestação da beleza eterna, ela não é arte, não é? Ela vai passar, é extravagância. Então nós terminamos essa parte, né, que fala da arte. Nós vamos no próximo vídeo continuar a parte que fala sobre afeição agora. Nós vamos falar sobre simpatia, antipatia, amizade, família, né? E terminamos hoje essa parte da arte. Então nós esperamos que vocês tenham gostado, né? Aqueles que gostarem de fato, deem seu like, seu joinha, inscrevam-se no canal, que é muito importante para nós, e se tiverem dúvida, perguntem, escrevam aí embaixo, aí que a gente vai ter muita alegria em responder dentro das nossas possibilidades, viu? Fiquem com Deus, um grande abraço e que Jesus abençoe a todos.